Bom, bem-vindos ao Conversas entre o Céu e a Terra. O Conversas nasceu de uma ideia de trazer para o cotidiano o conceito do espiritual. Então, assim, para mim, a viver é espiritual. Então, a gente quer compartilhar experiências, conceitos, ideias, para a gente viver uma vida divina aqui na Terra. Vamos aprender uns com os outros e fazer com que a nossa vida tenha significado. Hoje eu vou conversar com a Vânia. A Vânia é astróloga, taróloga e alquimista. E ela mescla esses skills dela num atendimento e ela vai explicar pra gente um pouquinho como que funciona. E eu também vou dar meus pitacos, porque eu sou cliente dela. Bem-vinda. Tem um ótimo exemplo, né, É. Cris? Então, eu trabalho com os florais alquímicos, na verdade com alquimia, porque nem todas as essências que a gente trabalha são feitas com flores, então por isso que a gente fala que a gente trabalha com as alquimias. E quem trouxe todo esse sistema... Peraí, vou te pedir uma coisa. É, Nós vamos com muita calma. tô falando rápido. Não. E com didática, que é para quem está escutando poder entender, porque para a gente é muito fácil compreender sobre os conceitos de alquimia, tarô, astrologia, mas talvez para quem esteja escutando seja uma novidade, ainda mais com tudo junto. Então, assim, nem todo floral vem de flor, então quais são esses outros? Não, é. A gente está falando do Joel Aleixo. Isso. Então, eu trabalho com alquimia. Na alquimia, a gente trabalha com florais, que são essências realmente feitas de flores, como tem outras linhas, mas a gente trabalha também com essências alquímicas, feitas com pedras preciosas, com metais, com processos alquímicos que trabalham as flores, as plantas, os minerais. Então, por isso que a gente chama de alquimias, porque já são uma gama maior de elementos. Exatamente, alguma coisa que vai além do floral, né? Quem trouxe esse sistema foi o Joel Aleixo, que é um alquimista, ele está vivo, isso que é um grande diferencial, porque ele continua criando e entregando essências novas, trabalhos novos. E ele foi canalizando e estudando esses tratados da alquimia e criando kits, criando tratamentos, criando maneiras de trazer equilíbrio para diversas camadas das pessoas, né? Então, desde o floral do momento, que faz uma leitura do momento da pessoa e vê se ela está precisando equilibrar os elementos, então terra, fogo, água e ar, se precisa equilibrar pontos do corpo, a parte energética, a aura, enfim. E alinhar tudo isso com o corpo físico. Esse seria o floral do momento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você considera, por exemplo, o floral uma medicina energética, da alma, espiritual? Eu acho que tudo é energia, física, né, Cris? Eu também, mas eu queria ouvir sua opinião para a gente... Eu acho que a alquimia ela vai sempre vibrar no energético. Então, vai alinhar energias que estão desequilibradas, né? Então, por exemplo, sei lá, você é uma pessoa que está muito ansiosa. O seu chakra umbilical, que é o terceiro chakra, vai estar possivelmente desequilibrado, vibrando de uma maneira que não é positiva, tranquila. Aí quando você pega flores e plantas que vibram naquela frequência... Tá, quando a gente está falando umbilical, a gente está falando de questões no estômago. Também, fisicamente do estômago. Tá. Fisicamente nesse sentido e energeticamente mais no sentido de ansiedade ou daquele sapo que você não engoliu, aquele evento da sua vida que você não conseguiu processar. Né? E ele não é na garganta, então ele é embaixo. Impacta também a garganta também, mas sabe, da garganta vai direto para o umbilical, vai direto para o estômago, né? Quando você traz para você flores que vibram naquela cor, né? O chakra que vibra na cor amarela. Quando você traz uma frequência equilibrada que harmoniza com aquela área do corpo, ela vai por frequência harmonizando aquela área tanto na energia quanto no físico, que é a consequência do desequilíbrio energético,
né? Tanto é que no sistema do Joel a gente trabalha com fitoterapia e as essências alquímicas. Uma vai mais na questão energética, vibratória, e a outra vai trabalhar no mais denso, no físico mesmo, tá? Perfeito. Então, esse é a porta de entrada para a alquimia, a floral do momento. Mas como você já viu, né? Você já experimentou, ele é sempre agregado a outros tratamentos, porque você traz a pessoa para o maior equilíbrio no momento dela para poder enfrentar tratamentos mais profundos, né? Aí esse é um primeiro tratamento, depois a gente pode trabalhar uma coisa que deve te interessar muito também, que são os padrões que vêm de pai e de mãe, né? Então, hereditariedade, questões de comportamentais, energéticas e até físicas que você pode ter herdado de pai e mãe. Combina muito com, eu não faço, mas combina muito com a constelação e outros trabalhos que vão para esse caminho da ancestralidade. Depois, eu penso assim, depois que a gente tirou o que não é da pessoa, saiu a ancestralidade da frente, sobrou o projeto pessoal. Aí a gente vai para o mapa astrológico. Então a gente vai olhar ancestralidade, a gente está falando no sentido dos bloqueios, das dificuldades de padrão, certo? É incrível, porque também acaba, como os padrões de comportamento vibratórios acabam acarretando sintomas físicos, você vê que problemas físicos mesmo, que vêm, meu pai teve, meu avô teve, entendeu? Então pode não chegar numa cura, mas pode melhorar muito a condição de vida de uma pessoa que tem um sintoma assim que vem geracional. Com certeza. Tá? A gente tem visto muito isso acontecer. Muito. E, nossa, uma vez eu fiquei, assim, assustada, porque eu atendi uma mulher que ela tinha perdido o filho quando perdido o marido quando a filha dela tinha 3 anos. A mãe dela perdeu o marido quando ela tinha 3 anos. E a avó também perdeu o marido quando a mãe era criança pequena. Nossa. Não é incrível? Aí eu fui falando desse assunto tal, mas ela não voltou. Ela não quis fazer o tratamento. Acho que ela achou demais tal, ainda que tem a questão do luto, ela tinha perdido o marido. Eu fiz um floral, esse do momento, para ela ficar mais tranquila, tirar um pouco, né, da aperto no peito, os sintomas que ela estava tendo no momento, mas eu não aguentei. Eu falei, né, da questão da ancestralidade. A repetição, né? E eu acho que ela achou demais, assim, para ela. Entendi. Mas não é, sabe? Como você falou, a gente está vendo muito isso. Padrões repetidos, assim, muito próximos, iguais, né? E quando você toma o floral, dessas limpezas de padrão de pai e mãe, as pessoas falam, mas eu vou perder o que meu pai me trouxe de bom, o que minha mãe me trouxe de bom, eu vou deixar de ter uma conexão com meu pai, com a minha mãe. Não, a gente só tira o desequilíbrio, né? Perfeito. A pessoa tem uma visão mais ampliada em relação àqueles desequilíbrios. Porque parece que a pessoa aceita tudo, né? Quando ela tem escolha sempre. E fazendo as melhores escolhas, ela vai soltando certos laços de padrão, né? Vai podendo ser mais ela mesma, não controlada por esses padrões. Eu te agradeço você ter falado sobre isso, porque assim, falando que o que a gente olha e tenta resolver os desequilíbrios. Por quê? Eu estava conversando antes com um rapaz que chama Léo. E a gente estava falando sobre uma questão que é da gente ter coragem para a gente poder se diferenciar dos padrões familiares. Totalmente. E conseguir fazer esse movimento de sair para a sua própria vida e conseguir ir atrás do que você quer também. Que às vezes não é o que a família quer, né? O seu meio quer. E quando a gente vai falar sobre constelação e as pessoas são muito apegadas à família, ficam com pai medo, e mãe, né? Eles não entendem que o que nós estamos trazendo é saúde. Saúde para as relações, é equilíbrio pessoal, é equilíbrio para as relações.
E aí as pessoas trazem isso como se você estivesse traindo o pai e a mãe, Cortando cortando o laço, etc. Não é isso, mas é uma nova forma de enxergar e buscando o equilíbrio. Uhum. Olha, eu posso até te dar a minha percepção, né? O que acontece quando a pessoa faz esse tipo de trabalho é que aqueles laços umbilicais mesmo, emocionais, que ligam a pai e mãe, às vezes a mãe fala um lá sem pensar e você já pega aquilo, e aquilo já te tira do seu eixo, né? Isso tende a diminuir. Então, é um distanciamento saudável, que dá para você ouvir, dá para você processar aquela informação, responder de uma maneira equilibrada, né? Porque você vê hoje muitas mulheres, homens, enfim, o pai ou a mãe falam uma coisinha, a pessoa já se desequilibra, já sai do próprio eixo, né? Então, é uma maneira de viver mais equilibrado e tendo uma relação mais saudável com essas pessoas, né? Eu sinto que acontece um distanciamento saudável. Não necessariamente no sentido físico, mas no sentido emocional, sabe? Não sei se você já sentiu isso ou já percebeu isso nos seus clientes. É muito visceral, entendeu? Às vezes a resposta. Totalmente. Então isso fica mais racional, mais tranquilo, mais suave. Consciente. Consciente, ótimo. Né? É um trabalho muito interessante, assim, muito. Algumas pessoas sofrem mais porque estão muito apegadas a esses padrões. Eu acho importante a gente falar uma coisa. Desculpa, só quero aproveitar aqui o momento. O gancho, que é assim. Eu acho que pela primeira vez na vida, a gente está entendendo que cura é uma possibilidade, em termos históricos, culturais. E que tem uma gama gigantesca de técnicas e de possibilidades para a gente se equilibrar e equilibrar as relações de uma forma mais saudável. Vou voltar a falar as mesmas palavras. Por quê? Porque a gente não está falando de renunciar à história original da família. A gente não está falando de quebra, a gente não está falando de isolamento. Nós estamos falando só de um ressignificado de uma outra forma. E é a primeira vez que a gente pode entender que culturalmente isso é aceito. Exato. Concorda? Porque quando a gente era jovem, era psicologia e era pra ou nada. Ou né? era pra gente que eles consideravam, eu não sou louco, exatamente. Não preciso de terapia. Inclusive, quando você fala disso para uma pessoa de 70, a resposta é essa, eu não sou louco. Ainda bem que depois, né, as mudou. Foram... Então, por isso que eu acho, hoje a gente entende como sendo um recurso, como sendo uma ferramenta de vida. Uma possibilidade, né? E ver os benefícios dessas técnicas, desse conhecimento. As pessoas que já passaram por essa técnica e que hoje oferecem profissionalmente, que é o meu caso, que é o caso da Vânia, todo mundo teve um processo. Não é uma coisa que você nasce normalmente. Você passa, né, por todos os processos. Você passa pelos processos pessoalmente para poder, inclusive, entender e se equilibrar primeiro. E também é um processo contínuo, porque ninguém aqui também está super perfeito. Exatamente. E quem vende isso não é real. Nem um pouco. Concordo? Totalmente. Então, assim, a gente tem que entender que estamos nesse momento de vida mundial em que a gente precisa dessas curas. E a gente precisa falar o quanto isso é bom para as pessoas poderem buscar recursos e ferramentas para trazer consciência para a vida. E eu acho legal. Minha opinião, tô falando com ênfase. Não, mas faz 25 anos que eu trabalho com isso, ou 30, no desenvolvimento humano. E até hoje a gente ainda tem um pouco de resistência. Eu acho que hoje as pessoas estão começando a olhar mais para si. E falar, pera, isso aqui não é necessariamente assim. Será que tem outro jeito de ser, né? E elas fazem isso porque elas estão ouvindo você falar sobre isso, os amigos que fazem terapia falar sobre isso. Então, como esse assunto está mais disseminado, a pessoa começa a ouvir uma informação aqui, outra ali. Poxa, dá para ser de outro jeito, dá para se relacionar com a vida, com a família de outra maneira, né? E até...
puxando um pouquinho para astrologia, depois eu posso explicar melhor, mas você falou sobre o medo de cortar e ficar totalmente sem essa base familiar. Isso não é possível. Que é o medo do pertencimento, né? Exatamente. Do não pertencimento, no caso da constelação. Inclusive, familiar. na astrologia é muito importante, porque a casa 4, que é a casa da família, ela é o fundo do mapa, é onde a gente apoia nossos pés. Então, se você não está bem com a família, a sua base Bamba, não é fixo, não é exatamente, não é forte, é inconstante, ela não é firme. Você precisa estar muito bem assentado nas suas raízes para poder chegar no seu sucesso, no seu caminho pessoal. Tem que ter essa segurança. Então, não é uma questão de negação ou de um corte, não, é de deixar esse chão mais equilibrado. E firme. Fosse confortável para pisar naquele chão, que é seu, mas que muitas pessoas se sentem, por exemplo, excluídas. Como é que vão, né, pisar nesse chão se elas estão se sentindo excluídas? Então, como entender esse pai, essa mãe, essa família para se permitir pisar ali? Né? É um trabalho bem profundo. E diga de passagem, é um direito, né? É um direito, é uma necessidade, né? É uma vontade inerente, né? Já é um fato. Você já pertence. Exato. É só, sabe, se apropriar, né? Exatamente. Desse lugar e desse pertencimento. Limpar o caminho, deixar você confortável para se assentar ali. E é incrível, a pessoa, quando ela faz esse trabalho, ela realmente dá uma levantada, dá uma segurança na vida, sabe? Ela se liberta de ter que ser alguma coisa, ela se apropria de quem ela é, mas sabendo de onde ela veio, né? Assim, consciente. É bem bacana. E como é que você usa o tarô? Junto com a astrologia e o... A gente falou da limpeza de padrões de pai e mãe, né? Depois disso vem a astrologia. Então, ela tirou da frente o que não é da pessoa, são padrões que veio da família, enfim, a gente entra no mapa. O mapa vai mostrar qual é o seu projeto de vida, o que você resolveu antes de vir para cá, né? Muita gente já tem consciência, já está alinhado, e outras pessoas, por pressões variadas, né, da vida, da família, do companheiro, enfim, acabam indo para outros caminhos. Então, trazendo essa consciência do que ela trouxe como projeto de vivência nesse plano, ela consegue se realinhar, se sentir mais realizada. A astrologia, ela veio com alquimia, né? O Joel, ele, dentro do trabalho alquímico, a gente trabalha a astrologia. Ele também é astrólogo ou não? Ele diz que ele não é, mas ele é. Ele entende, né? Ele entende de uma visão muito particular, né? Porque a alquimia tem uma visão muito particular da astrologia. A gente encaixa o ser dentro do mapa natal. Então, cada casa tem a ver com uma parte do corpo, com um chakra, com uma vibração, entendeu? Com setênio. Então, em épocas da vida, você vai estar vibrando com uma casa astrológica. E aí você pode estar de bem com aquela casa, você pode ter desafios fortes ali. Então, como harmonizar para você também estar bem naquela época da sua vida, né? Já o tarô, outra coisa, né? O tarô, ele veio depois e ele é lido em cima da mandala astrológica. Então, é um tarô onde a gente vai falar das 12 áreas da vida da pessoa. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter uma questão, uma pergunta. Eu coloco o meu tarô como tarô terapêutico, porque não é exatamente um tarô de previsão. Mas é um tarô que vai te ajudar a entender como está a sua vida num plano mais aberto, né? Nas 12 casas, naquele momento. E se você entende seu momento, você entende as tendências que estão acontecendo ali. E você pode corrigir algumas ou aproveitar outras, né? Então, é isso que o tarô vai revelar. Então, vai mostrar como é que você está neste momento, na área do trabalho, da família, do relacionamento, ou do seu caminho pessoal, ou da sua capacidade de transformação, espiritualidade, enfim. E aí, a partir daí, você consegue entender seu momento e projetar coisas ou corrigir rotas, né? É um tarô bem completo, uma conversa. Né? Completo. E aí dá para olhar o tarô. Eu tô vendo todas as áreas da minha vida, equilibrando para o meu momento. Exatamente. Vendo como é que eu tô dentro do meu projeto de vida. Isso.
tô longe aqui, tô perto Eu ali, não vou, aqui tem conflito. Dá para ver umas coisinhas meio práticas, assim, quero mudar de casa, né? Enfim, dá para ter uma... Dá para ver coisas mais objetivas. Mas como tendência, né? Nunca dá para cravar, assim, não. Senão a pessoa não teria o livre-arbítrio. Exatamente. Né? E uma coisa muito legal é fazer o tarô do momento depois da leitura, ou de mapa ou do tarô, porque tudo que a gente vivencia está aqui no nosso campo, né? Então, quando você faz uma leitura de tarô e fala da sua vida inteira, tá tudo se movimentando dentro do teu campo, tá tudo se mobilizando, se mexendo, se reagrupando. E quando você tira o seu floral do momento, só para explicar, nesse floral, nessa linha de floral, o tarô de momento é escolhido pela pessoa. Então, o inconsciente dela mostra o que ela precisa. Então, quando você tira depois de um tarô, de uma leitura de mapa, seu inconsciente está carregado daquela conversa. E o floral é perfeito, é super alinhado. E aí você vai tomar aquilo mais 28 dias, 30 dias, e te ajuda a ir fazendo as coisas que a gente conversou, que você deseja. Uhum. Então, no fim, tudo é muito alinhado, né? O tarô, a astrologia e os florais. Faz quanto tempo que você atende? Desde 2008. Faz tempo. Daqui 2 anos vai fazer 30 anos. Nossa, 20? Não, 30. A pessoa que é ruim de matemática. 18. Não, tô perguntando porque, assim, é muito fluido, né? O teu atendimento. É muito fluente. Porque, assim, você trabalha com 3 ferramentas, Uhum. que tem gente que trabalha com uma só. Sim. Delas, e você trabalha com 3. E, ao mesmo tempo, você passa de uma para outra de uma forma muito orgânica, tranquila, e deixa o cliente, aí posso falar porque eu sou cliente, muito à vontade de trazendo, Uhum. e você vai compreendendo, e a pessoa vai trazendo. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, eu não acredito que em nenhum atendimento de desenvolvimento pessoal, se o profissional não coloca o cliente nesse espaço de confiança, de fluidez, de tranquilidade, onde a gente possa ir trazendo aos poucos, aonde que está a sua questão naquele momento, ou o panorama geral do que você está vivendo, e ter uma relação de frequência boa com a profissional, com a pessoa em si que está ali na sua frente, porque sem confiança você não faz nada. Não se abre. Com nenhum profissional. Então, assim, é muito importante o humano para o humano, a frequência tá indo e vindo. Total. Faz sentido, Vânia? Super. Falando. E a gente poder ir tendo essa liberdade de ir trazendo as informações. Faz sentido? Total. E quando isso acontece, eu acho que o trabalho flui melhor. Flui muito melhor. E, ao mesmo tempo, a pessoa que vai com o tempo ganhando experiência, que no caso da Vânia trabalha com 3 ferramentas, além do que ela traz como bagagem humana, porque a gente traz a nossa capacidade pessoal, tudo que você aprendeu ao longo da vida, né, para aquele momento. Claro. Não tem como desassociar, né, Vânia? Nada. Você tá ali Então, você tá ali inteiro para... com todos os recursos que você tem para a pessoa. Então, assim, e aí é isso tudo que vai fazer nesse atendimento acontecer. Então, é muito legal. Eu acredito que cada pessoa é uma pessoa. Então, ter fórmulas pré-prontas, para mim não faz o menor sentido. Então, eu dependo dessa interação, como você falou, do humano, de estar ali, de estar percebendo a pessoa, a postura dela, como ela fala, o que ela traz de devolução do floral que ela tomou. E essa conversa para entender para onde a gente vai. Eu não consigo trabalhar dentro de protocolos, de trabalhos que são mais engessados. É porque você já está apropriada do seu do caminho que você tem que seguir, né, também. A pessoa que eu atendi no mês passado não é a mesma que eu vou encontrar esse mês. Ela andou, ela teve vivência, teve experiência, e é essa pessoa nova que eu vou atender a cada vez, entendeu? Sim. Eu percebo isso. Perfeito. E tanto faz quando a gente fala desse encontro do humano, pode ser online, funciona perfeitamente, mas é mais a abertura para rever aquela pessoa como se fosse a primeira vez, sabe? Eu
acho que também essa coisa de... E eu acho bonito também você se colocar no sentido assim, você está oferecendo, mas a pessoa ela é dona Ela é a protagonista, dela. total. Então, assim, eu vou só... A gente vai fechar esse bloco que a gente está falando sobre isso, mas eu queria fechar com isso, que foi uma coisa que eu aprendi na minha experiência, e depois quando a gente fez o Mecura, que é aquele projeto que eu te falei que eu tive da ONG Holística durante bastante tempo, era um processo que a gente desenhou lá. Então, assim, cada um é o dono da sua história. É lindo, É você isso. que é responsável. Então, independente do profissional que você esteja indo, pode ser até médico, psicólogo, psiquiatra, quem for, quem é o dono do seu caminhar é você mesmo. Então é você que tem que ter o filtro, é você que tem que escolher o profissional com quem você vai se relacionar. Ficar à vontade para fazer as perguntas. Para fazer, para se expor, É porque isso. você está se expondo. Então, assim, é muito pessoal e é muito autoral. Totalmente. Então, assim, vou ser bem clara na minha fala agora, porque eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência e não ir em lugares onde a pessoa manda ela fazer alguma coisa. Ela fica rendida, ela fica sem vontade, né? Você perde a sua autonomia quando você faz isso. Totalmente. Eu acho que a pessoa, ela vai procurar uma terapia dessas para se empoderar, né? Para ficar... Pra ser ela mesma cada vez mais, né? Para se vestir de si própria e achar que isso é incrível e maravilhoso, que na verdade é, né? Então, se você está junto de alguém, dentro de um processo terapêutico, que tira isso de você, que se coloca numa postura de você vai fazer o que eu mando, eu vou dizer o que você precisa fazer da sua vida, é o processo totalmente contrário ao que a gente busca, né? Então, para mim é muito importante que a pessoa tenha esse protagonismo. Ela tá lá para ser um indivíduo inteiro e com a sua vontade, né? Enfim, e é o que você falou, fuja de quem não trabalha assim. Eu acho que fica bem complicado, porque mesmo que a pessoa desenhe isso como um processo, no primeiro momento eu vou te falar o que você vai fazer, no segundo você vai se apropriando, não é bem verdade, porque é bem difícil a pessoa se apropriar, né, da sua própria vontade. Eu acho que assim, as pessoas que tinham que fazer isso com a gente já fizeram, que foram nossos pais na infância. Verdade. Então, a partir do momento que a gente cresce, o nosso movimento é todo esse. De é a gente se apropriar da gente mesmo. Isso. Então, qualquer outra coisa que seja diferente não é legal. Eu acho. Eu acho que por mais que tenha uma lógica e tal, eu acho difícil resultar nisso que a gente quer. Que a pessoa tenha autonomia e seja ela mesma, com alegria, com leveza, com segurança, né? É isso. Obrigada. A gente continua já já. Até já.